Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Mais um instantinho em pé, por gentileza. Convido você que tem sua Bíblia para abri-la no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 23. Nós vamos ler apenas dois versículos, versículos 5 e 6. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós temos trabalhado desde a primeira noite desta campanha, conforme anunciamos antes, inclusive, a respeito dos nomes redentores de Deus. Me lembro de ter dito no culto passado que para o hebreu, para o judeu, para o povo de Israel, o nome de uma pessoa é algo muito importante, o nome de uma pessoa é algo muito significativo, pois fala do seu caráter, reflete o seu caráter. E em se tratando de Deus e dos nomes de Deus, não revela apenas a questão do caráter de Deus, mas também do poder de Deus, da unção de Deus. Nós falamos isso na quarta-feira passada. Hoje, irmãos, dando prosseguimento a esse propósito que Deus colocou no meu coração, eu quero, junto com a igreja, estar tratando a respeito de mais um dos nomes redentores de Deus: o Senhor, justiça nossa, Jeová Tsidkenu. Amém, irmãos? Certamente muitos dos irmãos já ouviram falar deste nome, Jeová Tsidkenu, que traduzido é o Senhor, justiça nossa. Amém, irmãos? Mas antes de nós entrarmos no texto e no tema da mensagem de hoje propriamente, eu quero aqui, irmãos, dizer algo que eu tenho dito já por muitas vezes, repetidas vezes, tenho certeza que muitos dos irmãos têm aprendido disso que nós temos falado, eu tenho certeza que muitos dos irmãos têm aplicado isto, têm vivido isto na sua vida, e eu penso, queridos irmãos, que aqueles que têm agido desta forma, têm experimentado algo muito bom, algo grandioso da parte de Deus. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que diz a própria Escritura Sagrada, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Amém, irmãos? Você estar aqui assentado, ouvindo a palavra de Deus, ou mesmo você que está em casa ligado conosco através da live, ouvindo a palavra de Deus, isso é importantíssimo, isso é fundamental, ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Mas embora importante, embora fundamental, isso não é tudo. Só ouvir a palavra de Deus, só conhecer a palavra de Deus, não é tudo, é apenas uma parte daquilo que nós precisamos. E qual é a outra parte? A outra parte é aquilo que a própria Escritura ensina através de Tiago. Não podemos ser ou não devemos ser apenas ouvintes, mas, sobretudo, devemos ser praticantes da palavra. Amém, igreja? Ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é importante, mas se não praticar, eu pergunto qual é o efeito que isso vai trazer para a minha vida e para a tua vida. No entanto, eu já disse, quero repetir, para aqueles que têm procurado aplicar a palavra de Deus na sua vida, eu tenho certeza plena que você tem recebido algo, tem experimentado algo tremendo da parte de Deus. Deixa também, irmãos, dizer uma coisa muito importante, embora
Eu penso que grande parte da igreja sabe disso, talvez alguém ainda não, né, mas me vem ao coração para falar com você. A mensagem que nós pregamos, e quando eu falo nós, não estou falando apenas de mim como pregador, mas qualquer pregador que esteja pregando a palavra de Deus aqui neste altar, ela vai chegar a todos nós, todos quantos estão aqui neste culto, seja de forma presencial ou à distância, a palavra de Deus, a mensagem de Deus vai chegar para todos nós através da ministração, da pregação que se faz aqui à frente. No entanto, Deus fala particularmente com cada um. Amém, igreja? De repente, tem coisas que eu falo, que o pregador fala, e que para você, de repente, não tem nenhuma aplicação prática na tua vida, né? Porque, de repente, você não se enquadra dentro daquilo que a palavra, de forma específica, está falando, né? Ou, de repente, você ouve a palavra de Deus e já está vivendo aquilo que você está ouvindo, que você está aprendendo. Então, a palavra só vem a confirmar que aquilo que você está fazendo está, de fato, alinhado com a palavra de Deus. Ou, conforme já disse, né, há momentos dentro da pregação que aquele momento, aquela palavra em especial, não serve para você de alguma maneira, mas, de maneira geral, durante toda a mensagem, em algum momento da mensagem e de alguma forma da mensagem, ela vai falar com você, ela vai falar com cada um de nós. Amém, irmãos? É muito interessante quando nós, depois de uma mensagem, depois de uma pregação, né, se de repente nós reuníssemos aí meia dúzia de irmãos para poder ouvir o que foi que Deus falou com você através desta palavra, com certeza pessoas colocariam pontos diferentes, né, da forma como Deus falou, da forma como Deus tratou, dentro da mesma palavra. Por quê? Porque Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Amém, irmãos? Deus conhece a necessidade e, portanto, Deus vai falar conforme a necessidade do teu coração. Mas eu quero repetir aqui aquilo que eu disse ao início. Se nós não vivermos, se nós não praticarmos a palavra de Deus, ela não vai ter efeito algum na nossa vida, em área alguma da nossa vida. Falando a respeito disto, não é? Ainda hoje, na tarde de hoje, e eu quero passar isso agora como testemunho, na tarde de hoje a irmã Selma, que está sentada aqui na primeira fileira, a irmã Selma ligou para mim, conversou comigo, né, deu um testemunho maravilhoso que eu quero replicar aqui para os irmãos, não é? Eu louvo a Deus porque a Selma, assim como tantos outros irmãos, tem sido um exemplo de pessoas que ouvem a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus. E nós pregamos na primeira noite desta campanha, Haja Paz dentro de Teus muros, nós pregamos a importância da presença de Deus e do nome redentivo de Deus, que é Jeová Samar. Jeová Samar, o Deus que está presente, o Deus que está conosco, o Deus que está aqui, o Deus que está ali. Não é? E a irmã Selma, hoje, ela me testemunhava o seguinte: pastor, cada vez que eu saio de casa para fazer qualquer coisa, né, eu digo, Jeová Samar, que o Senhor se faça presente comigo, que o Senhor vá comigo, que o Senhor me dirija, que o Senhor me guie. E eu achei muito importante, muito bacana isso. Eu penso que é uma prática que todos nós, aqueles que ainda não fazem isso, porque certamente muitos fazem, mas se você não faz isso, né, começa a clamar, pedir, Jeová Samar, o Deus da presença, vá comigo, né, vá na minha frente, vá abrindo o caminho. E a Selma me dizia hoje o seguinte: pastor, eu precisava resolver uma questão numa repartição pública da cidade, e eu precisava ir por volta de 2 horas da tarde, mais ou menos, eu saí de casa para ir resolver aquela situação nesta determinada repartição. Mas ela não sabia, né, que esta repartição fechava ao meio-dia. E ela sai da sua casa clamando pela presença de Jeová Samar. Jeová Samar, vai comigo, Jeová Samar, que o Senhor seja
na minha presença, que a tua presença seja comigo. E quando ela chega nessa determinada repartição, a repartição estava fechada, né? E a pessoa, o guarda que estava ali, lhe atende e ela diz, olha, eu vim aqui, falou, olha, aqui só funciona até o meio-dia. Ela fala, poxa, eu não sabia disso. Não tem problema, eu volto amanhã. Nessas alturas passava um dos funcionários daquela repartição e pergunta a ela, né, o que está acontecendo? Falou, não, eu preciso resolver uma situação aqui, mas eu não sabia que fechava meio-dia. Amanhã eu retorno. Ele falou, não, por favor. Abriu a porta, recebeu, sentou ali, colocou a sua situação e saiu de lá com o problema resolvido. Amém, irmãos? 2 horas da tarde, 2 horas depois de fechada a repartição, porque Jeová Samá estava presente. Amém, igreja? O Senhor pode ser aplaudido ou não? Aleluia! Louvado seja Deus! Talvez ele diga, pastor, mas isso é coisa pequena. Não, isso é coisa muito grande, para aquele que é sensível à palavra de Deus, para aquele que é sensível à presença de Deus. Às vezes nós queremos ver coisas grandiosas, né, para saber que Deus está presente. Isso é próprio da natureza humana, nós queremos ver coisas estrondosas, né? O próprio profeta Elias, ele imaginou a presença do Senhor estar num terremoto, quando ele viu o terremoto, mas ele mesmo diz, mas o Senhor não estava ali. De repente, um vento tempestuoso, mas o Senhor não estava ali. De repente, um fogo, mas o Senhor não estava ali. Poderia estar no terremoto? Poderia. Deus é poderoso. Poderia estar no vento? Poderia. Poderia estar no fogo? Poderia. Mas depois o profeta vai dizer, logo eu ouvi uma voz mansa e suave, quase que um sussurro, e o Senhor estava ali. Amém, igreja? 2 coisas importantes dentro daquilo que nós estamos falando. Primeiro, aplique a palavra de Deus na tua vida. Dentro de toda a mensagem, esta mensagem que nós vamos trazer agora, uma mensagem pequena, mas dentro dessa mensagem, se tiver pontos dentro desta mensagem, que o Senhor fale com você, que você ainda não vive isto, peça ao Espírito Santo de Deus para que te ajude. Fala, Espírito Santo, eu entendi que isso ainda não está acontecendo, eu não estou vivendo isso, eu quero viver isso, eu quero praticar isso. Amém, irmãos? Se houver pontos na tua vida, e aqui eu não me refiro apenas à mensagem de agora, a mensagem de hoje, mas cada mensagem, cada palavra que você ouvir, se o Espírito Santo lhe mostrar que ainda você precisa de alguma forma viver aquilo, melhorar aquilo na sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai te ajudar, porque este é o plano de Deus, este é o propósito da pregação. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder transformador do Senhor. Então, a primeira coisa, eu gostaria que todos que estão conosco neste culto, nos ouvindo, viva a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus na tua vida. E o segundo ponto, me referindo ao testemunho da irmã Selma, seja sensível à presença de Deus, seja sensível ao agir de Deus. Preste atenção numa coisa, talvez não aqui, mas no mundo de uma forma geral, talvez muitos discordem daquilo que eu vou dizer. Mas aqui eu tenho certeza que nós estamos no meio de homens e mulheres de Deus que vão entender aquilo que o pastor vai dizer. Na vida do crente, irmãos, na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, não tem por acaso. Amém, irmãos? Por acaso aconteceu. Por acaso não. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha casa, eu tenho um Deus que cuida da minha família, eu tenho um Deus que cuida dos meus negócios, eu tenho um Deus que abre portas, eu tenho um Deus que fecha portas, por isso nada na minha ou na tua vida é por acaso. Amém, irmãos? Foi uma coincidência, foi por acaso, não. Não foi nem coincidência, nem acaso. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém? Muito bem, vamos lá.
Jeová Tsidquenu, o Senhor, justiça nossa. A primeira vez que encontramos registrado na Bíblia Sagrada esta expressão é a que acabamos de ver em Jeremias 23, 5, 6. Tá? Isto não significa que o Senhor não tem sido justiça antes disso. Ao contrário, a justiça é parte da essência de Deus. A primeira vez que nós encontramos nas Escrituras esta expressão, Senhor, justiça nossa, a primeira vez registrado na Bíblia, a expressão é a que nós lemos agora em Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Mas isso não significa que, então antes disso o Senhor não era justiça? Não, ao contrário. A justiça, ela é essência de Deus. Amém, irmãos? Deus é justiça, sempre foi justiça, sempre será justiça o tempo todo. Entre os atributos divinos que nós conhecemos, a justiça é um desses atributos de Deus. Deus, ele é justiça. Deus, ele é justiça. Então, o Senhor, justiça nossa, que foi dito aqui pelo profeta Jeremias, se referindo ao tempo em que o Senhor Jesus Cristo, o renovo de Davi, há de assentar-se no trono e reinar sobre a terra durante 1000 anos, e aí já é uma outra mensagem, mas se referindo a este fato, aqui o texto diz, e nesse tempo Judá será salvo, nesse tempo Judá será restaurado, porque o Senhor é Jeová Tsidquenu, o Senhor é a nossa justiça. Amém, irmãos? O que é justiça? Veja bem, eu quero aqui fazer uma citação, antes de entrar propriamente no que diz respeito à nossa campanha. Haja paz dentro de teus muros e Jeová Tsidquenu. Mas aqui trazendo uma definição. O que é justiça? Ou o que é ser justo? Ser justo não significa ser bom. Deus não é justo porque Ele é bom. Ser justo não significa ser bom. Deus não é justo porque Ele é bom. Deus é justo porque Ele é justo. Amém, irmãos? Bondade e justiça são duas virtudes diferentes e que às vezes as pessoas confundem. Ser bom não significa necessariamente ser justo. E aquele que é justo, nem sempre ele é tido como sendo bom. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender isso. Porque às vezes a pessoa é boa, muito boa, e às vezes boa até demais, e por conta disso, ela acaba não sendo justa. Porque o que é justiça? A pergunta nossa aqui é, o que é justiça? Justiça é o ato ou efeito de dar a cada um segundo o que lhe é devido, na medida que lhe é devido. Isso é ser justo. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso de uma forma muito prática. Quando perguntaram para ele, Senhor, é justo pagar tributo? É justo pagar imposto? O Senhor pediu, você tem uma moeda? Sim, pegou a moeda, mostrou a efígie, aquele rosto, e perguntou então para a pessoa, para aquele que lhe indagava, de quem é esse rosto, de quem é essa efígie? E ele diz, de César. E Jesus diz, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, ser justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido, e na medida que lhe é devida. Por que, irmãos? E aí nós entendemos, porque só Deus, Ele é pleno em tudo aquilo que Ele faz. Porque só Deus realmente é a plenitude da justiça. Porque só Deus sabe a medida exata. Às vezes nós queremos
aplicar a justiça, mas às vezes nós somos pesados demais. Às vezes nós queremos aplicar a justiça, mas nós somos brandos demais. Os irmãos estão entendendo aquilo que o Senhor está falando? Tentar aqui trazer um exemplo, né, para ver se a gente clareia essa ideia. De repente, um próprio filho seu, um próprio filho nosso, às vezes faz ali alguma coisa que não é muito correta e que é passível, de fato, né, de uma disciplina, mas que, de repente, você excede. De repente, aquilo que aquela criança fez não era para tanto como você agiu. Às vezes você passa do limite, né, porque você quer corrigir, porque você quer disciplinar, você quer ser justo, então, por conta daquele erro, daquela falha, você sente que é necessidade, e de fato, às vezes até é mesmo, aplicar uma disciplina, mas às vezes passa do limite. Ou seja, você está fazendo certo, mas na medida errada. Amém, irmãos? Você entende isso? E você concorda com isso ou não? E às vezes o contrário também é verdadeiro. Às vezes o contrário também é verdadeiro. Às vezes é passível de disciplina, às vezes até de uma energia mais acentuada, e você acaba sendo brando, passa a mão na cabeça, por amor, por bondade. E eu pergunto, isso é justiça? Sim ou não? Não. Amém, irmãos? Então a justiça é isso, é dar a cada um aquilo que lhe é devido na medida devida. Não pode ser menos, não pode ser mais. E nesse aspecto, nenhum de nós conseguimos ser justos plenamente. A justiça só pertence a Deus, porque é Deus quem sabe, de fato, a medida certa para todas as coisas. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero falar aqui rapidamente, dentro do propósito da nossa campanha, que é paz para dentro dos nossos muros, ou seja, paz para a nossa casa, paz para o nosso lar, paz para a nossa família, usando aqui um ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Eu gostaria que o Danilo, lá na projeção, me ajudasse. Efésios capítulo 5, versículo 25. Aqui, irmãos, eu não estou entrando propriamente no nome redentivo de Deus ainda, mas só para você entender, não é? Porque se nós queremos paz dentro da nossa casa, e eu falei nisso um dos cultos passados, há uma série de necessidades dentro da nossa casa que precisam ser supridas. Amém, irmãos? Inclusive a necessidade de justiça. Se nós não formos justos dentro da nossa casa, nós passamos a ter problemas. E, de repente, vai faltar esta paz por conta desse quesito. Então, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vamos lá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, prepare os ouvidos. Amém? Mas não prepare só os ouvidos, prepare o seu coração, porque depois vem para as mulheres. Amém? Então fique feliz. Para que haja justiça dentro da nossa casa, para que haja justiça dentro dos nossos muros, para que haja paz, o apóstolo Paulo ensina: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Segura para nós esse versículo aí. Amém, igreja? Cada marido amar a sua esposa é um ato de justiça. A minha esposa, a tua esposa, a esposa de cada homem casado aqui, ela necessita, ela precisa ser amada como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor incondicional. Amém, irmãos? Pastor, você está falando porque você não conhece a minha esposa. Tá, não conheço e não fui eu que escolhi ela para ser tua mulher.
Amém? O que eu sei é que a palavra de Deus ordena para que nós, maridos, amemos cada um a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, não fecha os olhos não, mulher, olha para frente aqui. Amém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Verso 23. Verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Volta no verso 22 para mim, por favor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Assim como Paulo disse que os maridos devem amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja, a mulher deve se sujeitar ao seu marido, como Cristo se sujeita, como a igreja se sujeita a Cristo. Amém, irmãos? Amém? Agora, você, eu, nós que estamos aqui, os irmãos todos que estão aqui neste culto, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E eu pergunto para você, como igreja, você tem dificuldade para se sujeitar ao Senhor Jesus? Existe algum problema? É um fardo pesado demais? É uma cruz pesada demais para você se sujeitar ao Senhor Jesus? Sim ou não? Não. E por que não? Porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Cristo nos ama. Não há como nós não nos sujeitarmos a Ele. Se o marido amar a sua mulher da forma como Cristo ama a igreja, com certeza a mulher não terá dificuldade para se sujeitar ao seu marido e reconhecê-lo como cabeça do lar, como cabeça da família. Amém, irmãos? Então você observe que não é muito difícil, nós vivermos essa verdade como justiça para dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso casamento, se o marido de fato amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a esposa se submeter ao seu marido como a igreja se submete ao Senhor. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não provoque a ira aos vossos filhos. Isso não significa deixá-los fazer aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, mas criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Agora, quero crer que esta não é a realidade aqui de ninguém, e eu tenho quase que convicção plena de que não é de fato, espero que também para aqueles que estão conosco na nossa live, mas existem casas, existem lares, irmãos, que os filhos, as crianças são como que prisioneiros dentro de casa. Não pode fazer absolutamente nada, não pode fazer nada, não pode ter amigos, não pode trazer amigos, não pode ir na casa de amigos, não pode isso, não pode aquilo, não pode, nada pode. Complicado. Amém, irmãos? A criança, independente da idade que ela tenha, se seja uma criança, se seja um junior, um adolescente, é um ser humano. É um ser humano, com sentimentos, com vontades, É claro que precisam ser orientados, precisam ser corrigidos, precisam ser ensinados, é o que diz a palavra de Deus. Tem que ser criados na doutrina do Senhor, na demonstração do Senhor. Mas o nosso lar, queridos irmãos, não pode ser um presídio para os nossos filhos. O nosso lar tem que ser para todos que estão na casa, marido, esposa, filhos, um lugar, um ambiente onde a gente tenha prazer em estar. Amém, irmãos? Então, é preciso que haja justiça no trato com os nossos filhos, na forma como nós lidamos com os sentimentos, com as vontades, com as necessidades, com os erros,
com tudo aquilo que envolve a vida dos nossos filhos e especialmente a vida dos menores, das crianças. Então, fica aí essa demonstração para nós, os pais, não provocar a ira aos nossos filhos. Efésios capítulo 6, versos 1 ao 3. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Se a palavra do Senhor dita antes falou com os pais, agora fala com os filhos. Você percebe, irmãos, que o ensinamento da palavra de Deus para a família traz responsabilidades e traz direitos para toda a família. Fala com maridos, fala com mulheres, fala com pais, fala com filhos. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É a palavra de Deus para os filhos. É justo que o filho obedeça a pai e mãe. É justo que os filhos honrem pai e mãe. E aqui quando diz que é justo que os filhos honrem pai e mãe, não está falando apenas daqueles filhos que vivem debaixo do mesmo teto do pai e da mãe. Amém, irmãos? Obedecer pai e mãe, talvez nós podemos colocar entre parênteses aí, para aquele filho que mora debaixo do mesmo teto. Então, esse deve obediência de fato. Mas o filho casado, a filha casada, ainda que não deva uma obediência irrestrita ao pai e à mãe, mas deve honra ao pai e à mãe, independente se ele mora debaixo do mesmo teto ou não. Amém, igreja? Eu não moro com meu pai, não moro com minha mãe, sou eu que trabalho, sou eu que pago as minhas contas, mas ele nunca deixou de ser seu pai, ela nunca deixou de ser tua mãe. Independente de onde more, de quem seja, quantos anos tenha, se é ali aquela mãe, aquele pai bacana, ou se é aquele velho ranzinza, e à medida em que nós vamos aí envelhecendo, nós vamos ficando ranzinza, a Sandra que fala aí a respeito meu, fala, você já era ranzinza, agora você está ficando mais ranzinza. Amém. Como disse o Zagalo, vai ter que me engolir. Amém, irmãos? O que eu digo é isso, irmãos, não importa, nós temos que honrar. Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus por isso, tenho minha mãe viva, Sandra tem a mãe dela que ainda é viva, muitos de vocês, a maioria de vocês, creio, tem pais e mães vivos, Nós devemos, para os filhos solteiros, para os filhos que vivem debaixo do mesmo teto, ou se de repente você não vive debaixo do mesmo teto por alguma razão, está estudando, está trabalhando fora, mas é um filho solteiro, você deve obediência aos teus pais. Isso é muito importante. A cidade de Botucatu é uma cidade universitária. Nós temos aqui na igreja muitos jovens que estão longe de casa, longe da família. Enquanto estão na universidade, enquanto estão vivendo, a maior parte do tempo não estão debaixo do mesmo teto do pai com a mãe, mas nem por isso estão isentos, estão livres da obediência ao pai e à mãe. Estou olhando lá para umas jovens estudantes, e sei que tem outros aqui, e isso é importante que se diga. Eu não estou morando com meu pai e com a minha mãe, mas você deve obediência ao teu pai e com a tua mãe. Eu já sou casado, meu pai já é idoso, mas você deve honrar o teu pai e a tua mãe. Isso são atos de justiça. Amém, igreja? E especialmente para os filhos, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, é para que te vá bem e para que vivas muito tempo sobre a terra. Amém, irmãos? Isso é palavra de Deus. Agora, irmãos, eu quero deixar um outro texto aqui, e apenas eu quero recomendar esse texto, eu quero ler aqui rapidamente, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Até pensei, falo, não falo, deixo de falar? Não, mas tem que falar. Tem que falar porque nós estamos falando de justiça e paz para o lar, paz para a casa, paz para a família.
Depois você vai conversar isso aqui lá na tua casa. Mas eu não quero deixar de passar aquilo que o apóstolo Paulo recomendou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versos 3 aos 5. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos adiante, sem comentário. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Isso aqui, irmãos, eu estou recomendando, preste atenção, essa palavra, eu estou recomendando, 1 Coríntios, capítulo 7, isso, recomendando aos casais, é uma recomendação aos casais, e quando eu falo aqui de casais, estou falando de casais casados, tá? Não é casais de namorado, não é casais de noivo, é marido e mulher. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém, irmãos? Pode tirar o versículo. Justiça. O marido pague à mulher a devida benevolência, e a mulher também ao marido. Ninguém vos defraudeis um ao outro. O homem não tem domínio ou poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A mulher não tem direito e poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o o marido. De que forma? Daquilo que nós lemos lá. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher reverenciando ao marido como a igreja reverencia ao Senhor. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Eu quero ler um texto com você e nós já estamos caminhando para o final desta palavra. Lucas capítulo 18, versos 1 ao 8. Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 1, nós vamos até o versículo 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio ou longânimo, seria a melhor tradução para esta palavra, ainda que longânimo para com eles. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, é claro que esta parábola de Jesus está se referindo a respeito da importância de orar, não é? Da persistência na oração. Mas eu quero aqui me ater à história que Jesus contou. Não é? Jesus conta de um certo juiz numa cidade, não é? Um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia os homens, ou seja, um juiz que agia, né, a revelia a sua própria vontade. E existia naquela mesma cidade uma mulher viúva que tinha uma situação, uma causa com alguém, né, um adversário, e a mulher buscava no juiz a solução para aquela sua demanda, para aquela sua questão. E o juiz não lhe dava importância, não lhe dava bola, mas a mulher persistia,
ao ponto dele chegar a dizer o seguinte: eu preciso resolver o problema dessa mulher, eu preciso fazer justiça para que ela não volte mais me importunar. E Jesus diz, se o injusto juiz, se o juiz iníquo, ele agiu fazendo justiça para aquela mulher, quanto mais o vosso Deus, que é longânimo, que é misericordioso, fará justiça por todos vós. Amém, irmãos? Eu escrevi aqui e quero ler e encerrar a palavra desta noite. Esta viúva da parábola busca a justiça naquele que realmente tinha o poder para realizar a justiça. Ela não buscou fazer justiça com as próprias mãos, nem buscou a terceiros. Assim devemos ser, esperar naquele que realmente conhece todas as coisas e saber que ele fará justiça. Temos que nos preocupar em fazer o que é correto, o mais o Senhor fará por nós. Amém, irmãos? Veja bem que a mulher, a viúva, ela não foi buscar justiça em outro lugar, ela foi buscar justiça na pessoa que podia praticar a justiça, que era o juiz. Ela não buscou fazer justiça com a própria mão, não, ela foi na fonte, no lugar correto, da forma correta. Assim deve ser eu e você. Não sei se você tem alguma demanda, contra uma situação, contra alguém, enfim, mas o que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu registrei ali e coloquei para você, a minha preocupação, a tua preocupação, a nossa preocupação, enquanto homens de Deus e mulheres de Deus, é vivermos de forma correta. Se você viver de forma correta, não se preocupe, que o juiz de toda a terra, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele sabe fazer a justiça, dando a cada um, conforme o pastor já disse, aquilo que lhe é devido, na medida que lhe é devida. Amém, irmãos? Amém? Isto é Jeová Tsidkenu, o Deus que se levanta por nós, o Deus que julga a nossa causa. Coloque-se de pé no teu lugar. Se você tem uma demanda, não fique preocupado com isso não. Fique só preocupado se você está sendo honesto, viu? Fique só preocupado se você está sendo correto, porque existe, eu não sou advogado, eu não entendo nada de lei, de jurisprudência, mas eu sei que existe a figura, na justiça, no meio jurídico, existe a figura do litigante de má-fé. Se tem advogados aqui, sabe melhor do que eu e pode dar uma aula aqui a respeito disso. O litigante de má-fé, aquele que busca tirar proveito de uma situação sem ter o devido direito. Então, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas de Deus, jamais pode ser um litigante de má-fé. Jamais pode cobrar justiça de uma coisa que você não tem direito. Nós temos a Carol advogada, Não, está no caminho. Então, veja bem, se você é correto, seja em que situação for, em que área for da vida, descanse no Senhor. Amém, irmãos? Descanse nele, viu? Não se preocupa, Eu coloquei aqui um tema para a nossa mensagem, o tema da mensagem é aprendendo a descansar em Deus. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Amém, igreja? Pastor, Deus se levantará no tempo certo, na hora certa, na medida certa, para dar a cada um aquilo que cada um tem de direito. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Querido Deus, no santo e glorioso nome de Jesus, nós te damos graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Dentro deste nome redentivo, Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Ó Deus, lembrando, Senhor, que nós devemos ser justos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, cada um, ó Deus, dentro do seu papel, como marido, como esposa, como pais, como filhos.
Ó Deus, para que haja paz dentro dos nossos muros, Senhor, com a prática da justiça também. Ó Deus, e naquilo que passa além dos nossos muros, Senhor, nas demandas, nas causas que porventura os teus filhos tenham, ó Deus, que o Senhor lhe seja a justiça, conforme a tua palavra tem nos ensinado, e que cada um de nós, Senhor, venhamos em qualquer circunstância aprendermos a descansar em Deus. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, amém.